Senhores, eu sei que é difícil, tá? Mas a gente vai colocar aqui um mundo em que tá tudo certo na CBF. Certo. Todos os principais treinadores querem estar na seleção brasileira. É impossível. Nesse momento é impossível, né? Mas a gente vai brincar aqui. Tá. Qual treinador do futebol europeu se encaixaria melhor na seleção? Com aquilo que a gente tem de peça, com aquilo que o povo brasileiro gosta de ver na seleção, certo, com o estilo do próprio treinador. Então a gente vai fazer essa brincadeira aqui, tá? Sei que pode parecer meio loucura, mas a brincadeira que a nossa produção propôs aqui pra gente, tá bom? Guardiola, Arne Slot, Ancelotti, Zidane, Hansi Flick, Simeone, Nagelsmann, Mourinho, Klopp e Jorge Jesus. Nós vamos levar em conta também, então, eventual rejeição do nome, da opinião pública. Perfeito. Isso tudo está no pacote, né? Não só as características de cada treinador. Exatamente. Porque, por exemplo, um Simeone, pelo estilo de jogo, por ser argentino, não trabalharia aqui. Então já vamos começar nessa. Para você não faz sentido. Assim, eu não tenho nada contra treinador argentino trabalhar na seleção brasileira, tá? Não tem nenhum problema com isso. Não tem restrição, não. Mas as condições não estão dadas para isso. Alguém vai com o Jorge nessa? Porque o Simeone não faz sentido? Não faz sentido. É evidente. Não tem como? Não tem como. Não tem como um argentino treinar a seleção brasileira. Não tem como. Por você tudo bem ou não? Não, por mim, eu não teria. Eu, Vitor Sérgio, não teria problema. Mas isso é querer ser mais real que o rei, pô. Não tem como. Não tem como. Também. Vai rolar. De acordo? O Renatinho adora argentino. Não, eu não gosto também, mas eu acho que do jeito que nós está, qualquer um aí tava bom. Mas a brincadeira não é essa, a brincadeira que tá tudo maravilhoso. Não. É um cenário onde... Alto Não. Vai igual o Você me Mega da pergunta Virada. Simeone hoje? Põe. Pra mim tá bom. Daria certo. Vamos lá então. Guardiola, vai. Pra mim, daria certo. Pra mim não é o melhor nome. Não é o melhor nome. Pra mim não é o melhor nome, mas daria certo. Pra você, Renatinho. Também. A verdade é que é a seguinte. Não estraga a brincadeira. Não, tem que estragar a brincadeira, porque na situação atual, todos dariam certo. Com certeza. Menos o melhor nome. Tá bom, mas vamos com calma. Quero que você vá justificando. Não, pra você seria o melhor nome, Guardiola? Meu irmão, nós estamos numa merda de dar gosto. Pros outros, a justificativa é, nós estamos numa merda de dar gosto. Tira o Simeone, porque é irreal achar que um argentino vai treinar a seleção brasileira. Mas tem outro ali também irreal, tá? Tem outro irreal ali. Tem dois aí que são irreais. Zizou, pô. Não acho, não. O cara só bateu na gente. É daí. Não tem como? Mas eu acho que não enfrentaria tanta resistência, tanta rejeição, quanto um nome jovem como o Nagelsmann, por exemplo. Então, ou um cara como o Slot, que tá chegando agora no primeiro nível da Europa no Liverpool. Esses caras, mas pô, Slot... Do jeito que a gente tá... Sim. Nossa. Não, eu tô contigo, todos os nomes são viáveis. Que eu tenho em relação ao Zidane são zero por ele ter sido o Carrasco do Brasil. Não, da minha parte, isso não entra também. Eu tô com o Renato. Se apresentar os meus questionamentos é que as experiências que nós temos do Zidane até aqui, que são maravilhosas, ele é tricampeão da Champions seguido, mas eu quero ver o Zidane fora de um ambiente em que ele é inquestionável, em que ele manda em tudo, o que ele fala manda em tudo que eu digo, todos os pedidos dele vão ser acatados, que ele é tido como referência por todo mundo. Só ver a tua favor. Eu não estou diminuindo ele, Sim. Eu estou diminuindo. O que ele fez foi fantástico, inclusive metendo a mão no time. O time de 17, o time de 16 não, ele entrou, deu uma maquiada aqui e ali e ganhou. 16 inclusive ganhou jogando mal pra caramba e tudo. O de 17 é dedo dele. Ele transforma o time, ele faz mudanças e tudo. Então, assim, mas tudo dentro do ambiente. Eu quero ver o Zidane numa outra experiência de uma outra coisa. Então, acho que nesse ponto... Dito isso... Não, eu acho que pra mim o melhor nome se é o hoje, Guardiola, vou mudar. Pra mim é o melhor treinador que tem na lista, então... Se hoje vem o Zidane... Eu tô concluindo. Na nossa situação... Daria certo. Eu voto que daria certo. Talvez a gente só não coloque o Guardiola como o melhor nome. Você que vai desempatar. Por uma questão de dia a dia, por uma questão de tempo de trabalho, né? Por uma questão de metodologia de trabalho. Talvez para o Guardiola pese demais se reunir e ter os jogadores à disposição por tão pouco tempo. Você acha que ele vai mais na linha do Diniz? Precisa de ter mais o dia a dia. Também não, vamos... Não, gente, não tô comparando os dois aqui. Não, aí é loucura. Se o cara de casa achar que eu tô... Vamos falar, não faz sentido esse jogo. Eu sou muito amigo de vocês, mas não faz. É uma brincadeira que a gente tem que fazer. Não, faz sim.
Pra mim, o Guardiola é isso. Daria certo. Pra você daria certo também o Guardiola. Pra mim daria certo. Tá. Pra mim fica ali. Pra você seria o melhor, mas se perdeu, você vai ter que buscar outro. Tá. E os Zizou vocês já colocaram daria certo. Isso. Todo mundo daria certo. Sim. A maior parte aí vai pro daria certo. E aí você tem a parada do Arne Slot aí, cara, que você levantou esse ponto de um cara que veio do Feyenoord, né, clube holandês. Daria certo. Vai. Nós estamos numa merda de dar gosto, gente. Uai, Você acha que é isso? eu acho que todos aí dariam certo. Eu acho que eu iria no não faz sentido. Pra você não o faz Arne sentido. Slot. Nesse Teria uma primeiro rejeição momento, grande. eu acho que teria uma rejeição muito grande. Muitas pessoas, obviamente, que acompanham só, de repente, o Campeonato Brasileiro ou o seu clube, não tem a menor ideia de quem é Arne Mas Slot. qualquer um aí, o Flick, se chegar, vai ter uma rejeição também. Vai ter rejeição. Pô, Pra mas começar... Mas o Aí, Flick eu acho que é um... O cara foi sempre o campeão Vai de uma ter. Champions com 100% de aproveitamento, o cara transformou o Barcelona num time vai ter. extremamente competitivo nessa temporada. Aí é viagem, pô. Se o cara fala quem é o Flick, aí desculpa, amigo. Aí o cara só tá... Você tá sem internet em casa. Eu vou no daria certo. Você também vai no daria certo? Flick Arne daria Slot? certo, com certeza. Flick daria Flick certo. também? Sim. Com certeza. Então o Flick também já pode colocar no daria certo. Julio Nagelsmann, fala que o bastidor dele, o vestiário dele é uma loucura, né? Tá falando, se bem que pra combinar aí com o tumulto que é a CBF. O caos que falam tá, meu o amigo. vestiário Na dele... Alemanha tá funcionando bem. E aí? Eu acho que também teria uma grande rejeição. Grande rejeição. Eu vou de daria certo. Daria certo. Daria certo? A gente tá nesse nível mesmo? Estamos nesse nível mesmo, mas infelizmente. Meu irmão, Então daria você quer certo fazer o quê? ali. Pô, mano, tem cara, a gente falando de Renato Gaúcho, mano. É. Você vê o nível. Não, É isso. Eu tô de acordo com todos. Eu E concordo vou te com falar, tudo. no chat deve ter gente falando que o Renato Então, Gaúcho é vamos melhor lá. que metade desse treinador. José Mourinho. E aí, esse aí? Daria certo também. Daria certo também. Eu não sei. Apesar que É, também já eu faz tô 10 na linha anos do- que O não auge faz do nada. Mourinho passou e tem tempo, viu? Não, isso é E é verdade. papo Aí de pra dizer que década numa já. dessa- Não, de todos, eu acho que daria certo, mas se for pra jogar alguém não faz sentido, é ele. O Mourinho? É. Você quer jogar no... Eu acho que pode não acontecer. Tem muita não. gente Você vai que acha com o Renato? Aonde? Não faz sentido, Mourinho? Eu iria no não faz sentido. Tem muita Então, gente. Mourinho não faz Mas tem muita sentido. gente que vai defender o Mourinho, porque tem muita gente que acredita que o problema principal da seleção brasileira seja a falta de empenho, de interesse, porque os caras fazem o que querem. E aí o Mourinho seria o linha dura, que ia botar os caras nos eixos e tal. Muita gente vai defender por essa lógica. Mas eu acho que o Mourinho tá devendo trabalhos de alto nível há muito tempo, pô. Então, acho que talvez uma coisa que pudesse jogar a favor do Mourinho seria prazo curto, 1 ano, que é quanto os trabalhos do Mourinho têm Mano durado. Menezes. É tipo Mano Menezes. Que é quanto o trabalho do Mourinho tem durado. Chega, apaga o incêndio e vai embora. Tem durado. A primeira temporada dele na Roma foi nesse boa. raciocínio eu não acho Até- absurdo você colocar o Cuca na Copa. A primeira temporada. Então, é que Mas traz ele 6 meses antes só. É isso. Mas Pra não então- dar tempo dele se cansar mas e ir embora. a questão do Cuca é que eu já falei isso aqui algumas vezes, dentro da CBF, e tudo bem que era outra administração, mas imagino que dentro da CBF não querem trazer o problema da condenação que foi anulada do Cuca para dentro do ambiente da seleção. Por quê? O nome do Cuca, depois da saída do Tite, o nome, em termos de maturidade, quer dizer, não sei se para o Cuca maturidade é um bom termo para usar, mas em termos de estágio de carreira, era do Cuca. Agora, você tem duas coisas contra o Cuca. Uma, você vai trazer para dentro da seleção o ambiente de uma condenação que foi anulada dele por agressão sexual, estupro e tudo mais. E a CBF nunca quis, ninguém na CBF quis isso. E a segunda, o Cuca, se você traz ele pós-Copa, o Cuca não vai ficar 4 anos no mesmo lugar, nem ferrando. O Cuca não ficava 1 ano e meio, pô. Ele ganhou o Brasileiro com o Palmeiras, 16, saiu. Ganhou, fez quase tríplice coroa com o Galo em 21, saiu. Foi pro Atlético Paranaense, fazia uma campanha boa, o time jogando bem, saiu. Então, assim... Foi vice-campeão da Libertadores no Santos, saiu. Saiu. Então, assim, esse é um ponto. No Corinthians saíram com ele. Talvez o prazo de 6 validade, dias. jogasse a favor do Mourinho. Porque o Mourinho, no primeiro temporada do United, foi legal, foi ok. Ganhou a Europa League, foi vice-inglês. Primeira temporada com a Roma, ganhou um título, a Conference League. Então, assim, ele depois vai só se deteriorando. Mas, pra mim, também daria certo.
Vamos lá, então. Eu acho que para ficar melhor, deveria trocar o daria certo para faz sentido. É no sentido de faz sentido. Porque daria certo, a gente não tem como cravar que daria certo. Sim. Mas eu acho que é mais no sentido de fazer sentido. Não, tem alta chance de dar certo, né? Acho que o Guardiola tem... Vai, então vamos lá. Acho que o Klopp vai pro daria certo. Sim. E talvez esbarrasse da mesma dificuldade do Guardiola, né? De tempo disponível com jogadores para trabalhar, mas... Obviamente daria certo. Eu acho que talvez o Klopp seja mais intenso. Se bem que agora... o Kloppão, ele é mais paizão, só que tem a língua. É uma barreira importante. E tem um ponto... O Guardiola ainda no espanholzinho desenrola no Portugal. E tem uma coisa assim, o Klopp seria um daqueles casos, já tivemos no mercado de técnicos brasileiros também, do cara que é técnico, aí ele sai da função de técnico, vira um dirigente, aí depois volta a ser técnico, aí precisa ver, né? Interesse do Klopp, o quanto... Klopp, sabe quem quer Messi nisso daí? Paulo Autuori? Paulo Autuori. Várias vezes. Mano, o Autuori ele fica 2 meses em cada clube numa função diferente. Aí você não sabe. O René Simões teve uma época também que andou nessa. Você não sabia se ele era dirigente, Mas o Klopp, pra se ele era treinador. se vocês tiraram o Guardiola, pra mim era o melhor nome. Não. Melhor nome. Depois o Guardiola, pra mim, é o melhor treinador que tem na lista. Alguém vai de melhor nome? Mas talvez, por algumas questões, não seja então o melhor daria nome, certo, Klopp. De metodologia. Vai, senhores, qual que é o melhor nome? Ancelotti ou Jorge Jesus? Pra mim, sem pensar o Ancelotti. Mas muito. Por vários motivos. Quer que eu fale? Quero. Primeiro, o Ancelotti, ele sabe jogar de várias formas. Joga atacando, joga defendendo, joga com retranca, joga com posse de bola, joga no jogo direto, joga no jogo construído. Ele tem várias formas. O Ancelotti gera resultado, impacto, de uma maneira bem mais rápida. Por isso que eu estou falando. O Guardiola, eu acho que num trabalho de seleção, com a terra arrasada que está, e trabalhando fazendo 3 treinos a cada 2 meses, eu acho que o impacto do Guardiola vai demorar. Acho que o impacto do Ancelotti é mais rápido. O Ancelotti tem um histórico muito bom de trabalhar com brasileiros. O Ancelotti tem um histórico de trabalhar com jovens. Eu acho que todos esses componentes fazem do Ancelotti o técnico ideal. Se eu fosse o Edinaldo e tivesse para escolher, os dois te querem, Ancelotti e Guardiola, eu escolheria o Ancelotti. Embora eu ache o Guardiola mais treinador que o Ancelotti. Tá. Eu subscrevo. Totalmente. Você iria com o Klopp? Eu iria com o Guardiola. Você iria com o Guardiola, quer dizer? Isso. Depois que o Klopp... E o Jorge Jesus, então, não daria certo também. Seria uma outra boa opção. Eu acho que é a opção que faz mais sentido neste momento. Tá. Embora o Jorge Jesus a gente aqui no Brasil não pode considerar ou achar como verdade que o Flamengo de 2019 é a síntese da carreira do Jorge Jesus. Não é. Não é. Inclusive o Jorge Jesus já teve vários times que ele não conseguiu fazer nada. No Sporting teve tudo à disposição, na volta do Benfica não conseguiu fazer nada. O Al Hilal, a primeira temporada foi fantástica, no nível de 2019. A segunda ele está sendo questionado. É engraçado, no dia do jogo da seleção, eu trouxe uma informação no prorrogação, que era a informação que eu tenho, e acho que agora está muito caracterizada a informação que eu tinha, só que eu tinha pós-mundial. Eu falei no prorrogação, se o telefone do Jorge Jesus tocar, ele aceita pós-mundial. A mala já tá atrás da porta. Era a informação que eu tinha. E quando algum veículo árabe, algum Twitter da Arábia Saudita, pegou o que eu falei, traduziu para a linguagem, e botou lá e publicou no Twitter. E aí eu vi que me marcou, eu fui lá e apertei traduzir Twitter, vi que era alguém repercutindo o que eu falei no prorrogação. Fui ler os comentários, dezenas de torcedores do Al Hilal. Leva logo, pode ir, vai ser... Eu já ia falar, graças a Deus com certeza eles não falaram. Mas falou, tomara que vá e tudo. Várias gente, então assim, o que o Jorge Jesus fez não é o automático da carreira dele. Mas eu acho que faria sentido, tem coisas boas dele vir, como teriam coisas ruins também. Pra gente fechar aqui, a produção me informa uma situação. Já tem 6 nomes, não daria certo. Vai ter que descer um. Vai ter que descer Isso aí não estava na regra. Produção... Isso não estava na regra. A produção está dando uma canetada. Eu não tenho nada a ver com isso, A produção está dando uma canetada. Isso não está... Isso aqui tem que ser igual ao regulamento da Fórmula 1. Se não está proibido, pode. Eu desceria o Arne Slot. Canetada. Quem você desceria? Dagues. Você decide. Nenhum deles.
Não, senão. Não, então escolhe um outro e não vai acontecer. Eu não decido, você decide. Pra mim, todos estão no daria certo. Pode descer o slot aí. Tá. Pode descer o slot. Vai. Canetada da produção. Daí que reclama com a produção. Canetada. Então o melhor nome é de Ancelotti. A ditadura da produção. Canetada nenhuma, é que eles não achavam que a gente ia exceder o limite de 6, porque só cabem 6 na arte, e se ferraram e tiveram que arrumar um jeitinho na última hora, entendeu? Canetada. Foi isso. Ditadura. Fecha aí o nosso Sai do Muro. Bom Sai do Muro. Ruim isso.